Tudo bem, Castor? Mais uma vez, bom dia para você, para Rosana, para o ouvinte que está ligado no Jornal da Manhã desta quarta-feira. Vamos falar então de economia. Estou ao lado de um grande amigo, parceiro da gente, professor universitário, economista Marcos Canhada, que gentilmente nos atendeu nessa quarta-feira para falar um pouquinho sobre a situação econômica de um modo geral, de uma maneira macro, e também para falar sobre esses gastos de final de ano, os gastos de início de ano. Professor, muito obrigado pela sua participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, amigos da Jovem Pan, Castor, Rosana. Satisfação estar aqui com vocês nesse momento falando sobre economia. Final de ano sempre tem assunto aí para a gente tratar. Vamos começar falando então de uma maneira macro, professor, falando sobre a economia do Brasil hoje. O dólar ontem quase que atingindo, fechando, num valor recorde, mas atingindo R$ 6,20. Queria que o senhor falasse um pouquinho, de um modo geral, sobre a economia do Brasil hoje, o que nós estamos passando. Eu acho que a gente pode colocar a palavra nebuloso, fazendo uma analogia aí com o clima. Temos uma certa nebulosidade nas questões econômicas. Isso estabelece um mecanismo desafiador para os agentes econômicos, para as famílias e para as empresas que estão nesse cenário. Por que nebuloso? Temos um cenário com perspectiva de inflação elevada. Isso preocupa demais, Inflação principalmente dos alimentos, temos captado aí os preços dos alimentos básicos principalmente, tendência de elevação muito significativa. Então essa é uma preocupação no radar que deixa o cenário nebuloso. Para esse ano o crescimento do PIB está relativamente alto, o emprego relativamente alto, mas para o ano que vem a gente já não tem essa mesma perspectiva, esse mesmo cenário. Então são dois fatores, dois objetivos básicos, inflação controlada e crescimento econômico, que estão num cenário nebuloso, que deixa a gente preocupado. Então é importante que os agentes econômicos estejam atentos a essa condição e possam se manifestar, possam agir, principalmente nesse momento de virada de ano, que é importante a gente perceber esses dois fatores, principalmente, que estão no radar preocupantes. Do outro lado também, macroeconômico, temos a questão dos gastos públicos, que está incomodando muito, Isso retrai investimentos. Essa é uma preocupação. Então aí os empresários, principalmente, precisam estar ligados nessa questão, Nebuloso no sentido de que os investimentos estão retraídos por conta de um cenário de perspectiva, gastos públicos elevados, retrai. Então o governo precisa enxergar esse cenário, os agentes econômicos, empresas e famílias enxergar, para que a gente possa sair dessa nebulosidade e para um sol mais transparente como temos hoje aqui na cidade de Sorocaba, Existe expectativa, perspectiva dentro desse mundo econômico, até pela sua experiência, de no próximo ano, nos próximos anos, isso melhorar ou não? Veja, são vários os fatores, como a gente disse, nós temos aí uma questão cambial que está interferindo, como é que vai se comportar, por exemplo, o novo governo Trump para as questões externas. São muitos os fatores, a pressão de preços, há a necessidade de uma ação das famílias e há uma necessidade de ação do governo. Então, depende, a gente usa muito essa palavra em economia e ela acaba às vezes sendo criticada, mas realmente depende de como vai se comportar os agentes econômicos, as famílias fazendo a sua parte, as empresas, receosas nesse momento em relação a investir. O governo tem papel preponderante nesse aspecto, ele precisa enxergar esse cenário, essa condição e estabelecer um mecanismo para que a gente possa verificar um 2025 mais atraente, para todos nós. Agora, rapidamente, a gente está aqui na frente da Prefeitura de Sorocaba, e Sorocaba tem vivido um momento bom, economicamente falando, de investimentos aqui na cidade. A expectativa para Sorocaba, estado de São Paulo, ela é um pouco diferente quando a gente fala a nível federal. Perfeito. Apesar de Sorocaba estar inserida em todo esse contexto, fazemos parte desse ambiente macroeconômico, Sorocaba tem sido privilegiada ao longo dos anos, É uma cidade que se preparou, que estabeleceu condições, principalmente no âmbito educacional, isso é muito importante, nos investimentos em pesquisa, temos um parque tecnológico aí em franco desenvolvimento, atraindo empresas, Isso é muito importante, isso deixa a cidade dentro de um aspecto nebuloso, mais tranquila, mas como fazemos parte desse ambiente macroeconômico,
estamos inseridos aos efeitos e precisamos estar atentos para que a gente possa caminhar de forma efetiva, né, e caminhar bem. Isso é muito importante. Tem como fugir muito disso, né? Agora a gente começou aqui a nossa participação falando sobre os gastos de final de ano e tudo isso gera um impacto também quando você vai comprar as coisas para a ceia de Natal, para o Ano Novo, que está tudo mais caro, enfim, presente para o pai, para a mãe, para a esposa, para o filho, para aquele cunhado chato, enfim, todo mundo precisa ganhar o presente, né? Como é que isso impacta e o que a gente pode fazer para não ter surpresa no começo do ano? Porque além dos gastos do final de ano, a gente tem os IPs da vida no começo do ano que vem, que é IPTU, IPVA, enfim. Como é que a gente se prepara e como é que se segura com o 13º e tudo mais chegando nesse final de ano? Perfeito. Nesse ambiente macroeconômico, precisamos trazer agora para o aspecto microeconômico, né? Como é que as famílias vão se comportar? Rendas extras, comemorar. Puxa, 13º, né? Alguns 14º, que bom seria, né? Porém, temos que entender que o cenário para o ano que vem, que a gente relatou, é um pouco nebuloso, e nós temos sempre atividades de gastos logo no início do ano, né? Então vai bater a nossa porta o IPTU, o IPVA, para quem tem filhos em escola, matrículas escolares, né? Então tem que haver essa preocupação. Então é importante o planejamento, essa é a palavra que nós temos que usar. Planejar. Renda extra, que bom, vamos planejar essa renda extra. O que eu vou fazer com ela? Primeiro, sempre quitar dívidas, isso é sempre muito importante. Se tem dívidas, quite as dívidas, negocie as dívidas, porque dívidas normalmente têm juros aí embutidos. Em segundo lugar, pensar em poupar. Essa preocupação sempre nós professores tentamos disseminar, né? É importante a poupança para prever consequências aí às vezes no futuro, né? Imprevistos que eventualmente aparecem. Então, depois de organizado esses dois aspectos iniciais, pensar em consumir. Consumir é muito bom, né? Viajar, né? As festas de fim de ano, e aí fazer dentro do orçamento que restou após essas duas etapas iniciais, né? É importante que nós estejamos preocupados em primeiro pagar as dívidas, poupar, e com o restante disso aí sim fazer um trabalho de executar o gasto dentro daquilo que nós temos. Se o cobertor tá curto, temos que trabalhar dentro desse cobertor curto. Se tem um pouco mais de gordura, vamos aí caprichar um pouco mais nos gastos, mas eminentemente tem que haver um planejamento efetivo nesse cenário. O segredo é poupar e se segurar um pouco mais, né? Professor Marcos Antônio Canhada, que é professor, economista, falando com a gente hoje. Castor, agradecer já aqui ao professor Canhada pela sua participação. Um Feliz Natal, um ótimo ano novo para o senhor e que a gente consiga poupar e se planejar no próximo ano, professor. Eu que agradeço, é importante no cenário econômico estar atento aos movimentos, né? Agir conforme o cenário. Temos um cenário nebuloso, vamos colocar um guarda-chuvinhazinho para que a gente se proteja aí de eventuais respingos que nós não desejamos. Castor, toma cuidado com os gastos, tá? Segura aí um pouco, enfim, não gasta muito não, porque senão janeiro entra já daquele jeito. O professor falou assim, quem tem filho tem escola, tem uma rematrícula, mas tem material escolar também, então, nossa senhora, tem material escolar. Dá um abraço no professor Marcos Canhada, entrevista esclarecedora, prestação de serviço aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Parabéns mais uma vez, Caio. Um abraço, Castor, e que a economia no ano que vem, ela brilha, assim como o professor falou aqui, ela transpareça como esse sol. A gente começou na sombra aqui, mas o sol já tomou conta, tá um dia lindo aqui em Sorocaba. Que o ano que vem a economia seja linda também para todo o Brasil. Baixe agora nosso app Jovem Pan Sorocaba.